Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquela sequência de vídeos que eu estou fazendo essa semana em especial para as eleições que ocorrerão nesse domingo, dia 7 agora de outubro. Hoje eu falarei sobre o segundo candidato aí à presidência da República. No vídeo passado eu falei sobre o João Amoedo. Hoje eu falarei sobre o candidato à presidência pelo PSL, Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que o objetivo desses vídeos não é fazer nenhum tipo de militância, nenhum tipo de ataque, incitar nenhum tipo de ódio ou coisa do tipo. É analisar de maneira racional fatos, dados e fazer levantamentos de aspectos positivos e negativos de cada candidato à presidência da República, entre os principais. Então todos os dados que eu falarei aqui durante esse vídeo, todo mundo pode consultar. São todos dados que inclusive alguns eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. E os outros eu vou citar quais as fontes para vocês poderem procurar e comparar com as minhas falas, certo? Então, rapidamente falando, quem é Jair Messias Bolsonaro, essa figura que tem aí liderado todas as pesquisas para a presidência da República. O Bolsonaro ele é nascido na cidade de Campinas, ele tem atualmente 63 anos. Toda a sua formação foi na área militar, sempre no setor militar. Ele, inclusive, conseguiu chegar à patente de capitão, foi capitão da reserva do Exército. E, pela primeira vez, é candidato à presidência da República, pelo PSL, Partido Social Liberal. Lembrando que ele lidera em todas as pesquisas até agora. Bom, ao contrário do candidato do vídeo passado, João Amoedo, o Jair Bolsonaro ele tem uma carreira longa política. Então já tem bem mais coisa para falar, tem muito mais dados do que o João Amoedo, que nunca ocupou nenhum cargo público. Então o Bolsonaro ele começou a sua carreira política no ano de 1989 como vereador do Rio de Janeiro. Ele não chegou a terminar o seu mandato como vereador do Rio de Janeiro, pois 2 anos após ser eleito vereador, ele entrou e foi disputar para cargo de deputado federal, e desde então não saiu mais. Então, o Jair Bolsonaro ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio, desde o ano de 1991. Ou seja, há 27 anos ele é deputado federal. Está aí no seu 7º mandato seguido, deixou o seu mandato como deputado para se candidatar à presidência da República. Durante sua trajetória política, Bolsonaro passou por 8 partidos políticos diferentes, até listei aqui para vocês quais: o PDC, PRP, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e o PSL atualmente. Então ele passou por esses 8 partidos políticos, apresentou durante esses 27 anos dentro do Legislativo como deputado federal, apresentou 162 projetos. Desses 162 projetos, ele aprovou 2. Bem, aqui eu destaquei um aspecto que eu acho importante, que as pessoas muitas vezes não falam. Dentro desses projetos que o Bolsonaro propôs, dessas propostas dele, dessas 162, a grande maioria delas se encontra voltada para o setor militar ou para o setor da segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, muito da segurança pública envolvendo os militares. Então a gente sabe que, como deputado federal, o grande eleitorado ali, o rol de eleitores do Bolsonaro, muito forte sempre foram os militares. Tanto é que as principais propostas dele também foi para o setor militar. Lembrando que ele é um ex-militar. Só para vocês terem noção, eu trouxe alguns dados que vocês podem conferir também no site da Câmara, na Câmara dos Deputados. Você pode conferir todos os projetos do Bolsonaro. Eu fiz um levantamento. De todos os projetos do Bolsonaro, 53 desses projetos foi voltado para os militares. 53. 44 desses projetos foram voltados para a segurança pública. Ou seja, nisso já dá um pouco mais da metade de todos os projetos dele ficaram entre área dos militares e segurança pública. 3 projetos ligados à economia durante esses 27 anos, 10 projetos na área da saúde e apenas um projeto na área da educação. Então o forte do Bolsonaro sempre foi o setor militar e a segurança pública, como vocês podem perceber. Dos 2 projetos que o Bolsonaro aprovou, eu também trouxe para vocês quais foram esses projetos que acabaram virando lei. O primeiro dele
Tá aqui, ó, uma proposta que estendia o benefício da isenção do imposto sobre o produto industrializado, IPI, para os bens de informática. E o outro que ele aprovou também autorizava o uso da chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina sintética. Então, esses foram os 2 projetos que ele aprovou até os dias de hoje. Tá? Vocês podem conferir todos os projetos dele, todas essas 162 projetos, no site da Câmara, como eu disse. Bom, para a presidência da República, quais são as suas principais propostas? Eu li também toda a proposta de governo do Jair Bolsonaro. Se não me falha a memória, são 81 páginas em PDF. Tem disponível também, é só você digitar no Google, assim, plano de governo de Jair Bolsonaro. Em PDF você consegue baixar e ter acesso e ler inteiro na sua casa, em qualquer momento. Isso não tem dificuldade nenhuma. Bom, eu destaquei as principais propostas dele porque não dá para destacar todas, senão o vídeo ficaria muito grande, né? Então a gente sabe que as principais pautas dele, assim como nos projetos, é a questão da segurança pública, em primeiro lugar, que é onde ele bate muito em cima a tecla, né? E a questão do combate à corrupção, que ele fala muito também. Então, por exemplo, dentro das propostas de segurança pública, talvez a mais conhecida aí, que ele tem mais destacado, é reformular, né, o Estatuto do Desarmamento, que seria o quê? Né? E o objetivo de reformular esse Estatuto do Desarmamento para o Jair Bolsonaro seria o quê? Garantir o direito de todo cidadão à legítima defesa. Sua defesa, como está escrito na sua proposta, seus familiares, sua propriedade privada, ou seja, liberar a posse de armas para o cidadão. Isso a gente sabe que é um assunto polêmico e que ele tem defendido muito. Outra coisa que também que ele fala muito na segurança é reduzir a maioridade penal para 16 anos, isso está também na proposta de governo dele. Outra coisa que ele fala muito é prender e deixar preso. Isso também está no seu plano de governo. Como assim, né? Ele fala que ele quer acabar com a progressão de penas e saídas temporárias das cadeias e presídios. Então, sobre segurança, o que eu tinha para falar era isso. Você pode aprofundar e ver mais esse debate nas propostas dele. O objetivo aqui, como eu falei, não é fazer um vídeo longo e fazer um debate sobre as questões, pelo menos não esse vídeo. Sobre educação, esse aqui acredito que é o que eu tenho mais, para mim, pelo menos que sou professor, tenho mais interesse, além do que, né, além de ter mais interesse, eu entendo mais, né, então posso falar com mais propriedade. Então aqui as propostas que se encontram no plano de governo dele são, por exemplo, ele fala mais matemática, mais ciências, mais português, sem doutrinação e sexualização precoce. Isso está escrito numa das frases do plano de governo dele. A prioridade inicial do plano de governo dele é a educação infantil, a educação básica e o ensino médio, segundo o próprio candidato em algumas entrevistas. Ele também fala muito em aumentar a produtividade na universidade pública, fazer parcerias das universidades públicas com iniciativa privada, tirar Paulo Freire da educação pública, tá? Construir um colégio militar em cada capital até o ano de 2020, ou seja, em 2 anos, todas as capitais de todos os estados aí teriam um colégio militar. E ele também é contrário à política de cotas na universidade pública. Agora, sobre economia, Bolsonaro fala muito sobre uma política de privatizações, até porque o seu economista, o Paulo Guedes, né, é conhecido aí por ser um liberal, ou seja, que defende o Estado mínimo na economia. Então ele fala muito também da questão da desburocratização, fala muito da diminuição do Estado, inclusive diminuir o número de ministérios, né? Algumas coisas que ficaram polêmicas, como por exemplo ele falar que vai extinguir o Ministério da Cultura e tudo mais. Então, de uma maneira geral, ele fala muito nessa questão de tentar enxugar o Estado, das mais variadas formas. E agora, como eu fiz para o candidato João Moedo, eu vou destacar alguns pontos aqui que eu vejo como positivos e alguns pontos como negativos. Lembrando que tudo isso é feito com análise em dados, como eu citei para vocês até agora. Bom, primeiro, o que eu vejo como primeiro ponto positivo aí? Primeiro de tudo, que a gente está vendo pela primeira vez nos últimos anos um partido pequeno, no caso o PSL, né, chegar e disputar mesmo as eleições presidenciais. Na verdade, ele lidera. Né? Então, nos últimos anos a gente vê uma polarização entre PT e PSDB, né, na corrida presidencial, e nunca um partido pequeno consegue chegar. Sempre partidos muito grandes, os maiores só estão na disputa, né? E dessa vez, pela primeira vez, você vê um partido pequeno chegando, inclusive liderando as pesquisas. Isso eu vejo como um ponto positivo, um aspecto positivo.
analisando racionalmente. Em questão da ficha limpa, eu não vou entrar em polêmicas aqui no vídeo, porque a gente tem a lei da ficha limpa, né, que inclusive se o candidato não for ficha limpa, ele não poderia se candidatar e tudo mais. Não vou entrar em polêmicas, em controvérsias aqui, mas até então o Bolsonaro é considerado aí ficha limpa, apesar de ter conversas, algumas certas acusações, né, mas como ainda não foi nada provado, eu prefiro não entrar aqui e acusar ninguém. Como eu falei, o objetivo aqui não é, nesse vídeo, não é fazer nenhum tipo de militância. Bem, outra coisa também que eu vejo como positivo, a questão das coligações, né? A coligação, o PSL fez a coligação apenas com um partido, que é o PRTB. Então você tem partidos aí que estão disputando, que fizeram inúmeras coligações, o que aumenta a chance de haver o toma lá da cá, né? Porque você deve favores muitas vezes para um monte de gente, em troca de apoio e tudo mais. Então isso pelo menos foi evitado. Assim, melhor ainda o Novo, né? O Partido Novo de João Moedo, que eu até citei no último vídeo, que nenhuma coligação é feita, não usa nenhum dinheiro público, né? Então, e aqui é apenas uma coligação. E uma coisa que a gente não pode negar é que ele foi muito inteligente e soube crescer na onda antipetista, né? O Bolsonaro, ele conseguiu crescer, conseguiu ser uma oposição, digamos assim, na hora certa, porque há 27 anos ele está no Congresso, e até então era muito pouco conhecido, talvez apenas no seu estado fosse conhecido, mas no Brasil, né? E nesses últimos anos de crise do PT, com impeachment e tudo mais, é onde ele começou a aparecer com uma oposição mais forte, assim, né, com um discurso antipetista mais forte, e aí ele ganhou muitos eleitores. Aqui, um ponto que eu destaquei no João Moedo, que eu falei que o João Moedo poderia ser um aspecto bom ou ruim, ele não ter nenhuma experiência na política. A mesma coisa para o Bolsonaro, né? Experiência política ele tem, 27 anos. Isso, por um lado, pode ser bom, por outro, pode ser ruim. No caso do Bolsonaro, e agora já passando para os aspectos negativos que eu vejo, esse aspecto é mais para ruim do que para bom, né? Porque a sua experiência política de 27 anos ela é pouco eficiente, no sentido de que ele apresentou pouco projeto para o tempo que ele está lá, foram apenas 162, para 27 anos é um número baixo, né? E mais da metade desses projetos estiveram voltados para o setor militar exclusivamente. Então é uma questão que eu acho questionável, né? Então ele sempre buscou aí favorecer, pelo menos o que os seus projetos mostram, favorecer a sua patente, né? O seu lado, que é o lado militar, e o lado do seu eleitorado. Bom, e conseguiu aprovar apenas 2 projetos, o que em partes a gente entende, né? Porque outra coisa que é ruim nas características do Bolsonaro é o seu temperamento, né? O seu temperamento, suas falas, muitas vezes, né, sem pensar, que mostra que ele não é um conciliador, né? O presidente da República, ainda mais no período em que o Brasil está vivendo, é importantíssimo que ele seja um conciliador, saiba dialogar, saiba conversar, porque senão não consegue aprovar nada e fica uma relação de desgaste com o legislativo. Então eu vejo essa questão muito complicada, né? O temperamento, as falas dele, muitas vezes. Quando eu falo ser um conciliador, não quer dizer entrar nos esquemas de corrupção, mas saber conversar, saber negociar. Então isso é um outro aspecto negativo que eu vejo. E durante toda a sua trajetória, né, claro que agora como candidato à presidência da República isso diminuiu muito, até porque você tem os marqueteiros e outras coisas, mas durante toda a sua trajetória basta vocês acessarem entrevistas bem mais antigas do Bolsonaro, né, do início da sua carreira política, ou de 5, 6 anos atrás que sejam, né. Se vocês procurarem isso, vocês vão ver que muitas vezes ele utilizou falas muitas vezes preconceituosas. É claro que agora ele nega, ele diminuiu o número dessas falas mais polêmicas, ele está bem mais sereno nas entrevistas e tudo mais, depois que se tornou candidato à presidência, mas durante sua trajetória muitas vezes ele acabou atacando e ofendendo determinados grupos, sim, né? E agora falando da parte educacional, que é a parte que eu tenho mais propriedade para falar, por ser professor e tudo mais, eu achei bastante problemático o plano educacional do Bolsonaro em vários aspectos. Primeiro que eu vejo o plano dele cheio de senso comum, né, coisas que não acontecem na prática.
Isso também vou provar com dados e vocês podem conferir tudo que eu falar. Tá? Então, por exemplo, ele fala muito, uma das principais bandeiras do Jair Bolsonaro na parte educacional, a questão do material que o candidato e deputado Jair Messias Bolsonaro sempre chama de kit gay. Essa é uma problemática muito complicada, pois trata-se de um material que não existe. Vamos começar pelo próprio nome. O nome kit gay foi um nome inventado por eles, pelas pessoas que são contra. É um nome pejorativo, como pode-se perceber, de um material que na verdade teria o nome de Escola Sem Homofobia. Vocês podem ter acesso a esse material para ver como eu não estou mentindo. Digite lá no Google, Escola Sem Homofobia, PDF. Você tem acesso a baixar aí para você verificar como seria esse material. O material é simples, tá? Ele não incentiva ninguém a ser nada, ele só ajudaria o professor aí a trabalhar com o aluno, a ensinar esse aluno que não necessariamente todas as pessoas no mundo vão simplesmente gostar do sexo oposto. Tem pessoas que terão outras escolhas. E essas pessoas devem ser respeitadas, porque são pessoas como quaisquer outras. Apenas isso. Não existe cena de sexo nesse material, não existe ninguém pelado, não existe nada erótico, não existe incentivo nenhum a nada, apenas ao respeito. Então vocês podem conferir esse material, como eu disse, vale a pena conferir. Mas com todo esse exagero que o candidato coloca, dá a impressão que é uma outra coisa. Outra coisa que eu achei muito curioso é a questão de acabar com o Paulo Freire. E sem contar que esse material, Escola Sem Homofobia, foi aprovado pela Unesco. Tudo bem? Vocês podem conferir. Acabar com o Paulo Freire na educação. E eu fiquei me questionando porque se o Paulo Freire tivesse de fato sido implantado nas escolas públicas brasileiras, a escola estaria num nível muito melhor, vocês podem ter certeza disso. A questão é, Paulo Freire nunca foi implantado na educação brasileira. Você pode ter institutos que tenham o nome dele, bibliotecas, mas a educação defendida por Paulo Freire nunca foi implantada, salvo uma ou outra escola no Brasil todo, e são escolas que, quando foi implantado, são escolas que têm um ensino acima da média. Então, a realidade seria outra se a escola tivesse colocado o Paulo Freire. O Paulo Freire ele é considerado patrono da educação brasileira desde 2012, porém não foi aplicado na educação. E o mais curioso de tudo é que o Paulo Freire é o autor dentro da educação mais citado no mundo inteiro. Em pesquisa, seja em qual país for, sempre se tem como base o Paulo Freire. E tanto é que o Paulo Freire dá nome a vários institutos acadêmicos em países como Finlândia, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, Espanha, entre outros. Para vocês terem uma noção, a educação da Finlândia e da Coreia do Sul utiliza muito o Paulo Freire. A Finlândia está entre as 10 melhores educações do mundo, para vocês terem uma noção. E a Coreia do Sul também está entre as melhores educações. Então, o fato é, o Japão também, algumas escolas do Japão utilizam Paulo Freire, que também tem uma educação muito boa o país. Então é muito curioso isso que eu falo, que quem escreveu nessa parte educacional o plano do Jair Bolsonaro nunca entrou numa escola pública para ver a realidade que é, pois não existe Paulo Freire, não existe ideologia de gênero, não existe kit gay, Então, gente, o que eu quero deixar para vocês é que tenham muito cuidado, Eu não vou entrar em detalhes na parte de segurança, das outras coisas, porque como eu falei, eu foquei na educação, porque é a parte que eu tenho mais conhecimento, a parte que eu posso mais falar e que me preocupou mais em alguns aspectos. Como eu disse para vocês, aparentemente, quem bolou esse plano não conhece a realidade da escola pública brasileira. Pelo menos falando aqui do estado de São Paulo, isso não acontece de jeito nenhum. E sobre Paulo Freire, ele de fato, eu sei que ele não é adotado em estado nenhum aqui no Brasil. Algumas escolas, inclusive daqui de São Paulo, uma ou outra, de determinadas regiões adotam o Paulo Freire um pouco da metodologia dele, que é a metodologia simplesmente fala que o aluno tem que se sentir bem dentro da sala de aula, que o professor não é necessariamente, não é uma autoridade ali e os alunos têm que abaixar a cabeça. Não, o aluno tem que se sentir à vontade, no sentido de assim, o professor tem que estar lá não como um mero reprodutor de conhecimento, mas sim incentivar o senso crítico do aluno. Paulo Freire falava muito na questão da transformação do mundo através da educação, onde a escola deveria ser um ambiente que o aluno se sentisse bem, se sentisse acolhido, que todos os alunos fossem ouvidos,
que todos os alunos fossem atendidos nas suas necessidades, onde tivesse respeito mútuo entre professor e aluno. Então, seriam coisas que ajudariam muito a nossa educação. O que eu digo para você é o seguinte, tá? Saber também avaliar e ver que muitas vezes o candidato que a gente vota, ele falha em algumas partes ou não, né? Saber fazer essa autocrítica, essa autorreflexão, não ficar reproduzindo só senso comum, né? Coisas que você vê no Facebook, na internet. Vá procurar dados, como eu falei, dei aqui as dicas para vocês, tudo que eu falei vocês podem conferir, baixar os materiais aí na casa de vocês. Então eu espero ter ajudado. Próximo vídeo falarei sobre outro candidato. Podem deixar comentários, compartilhe com os amigos, me sigam nas redes sociais, @Felipe Carmelo no Instagram, minha página Felipe Carmelo, deixem sugestões e um forte abraço.